Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias do encanto que saíam da sua boca. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Com 30 anos, Jesus foi para o Rio Jordão para ser batizado. E um batismo aconteceu com ele. Não era um batismo pela conversão dos pecados, mas um mergulho, um batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo veio tomar posse da natureza humana dele. E com esse acontecimento, esse mergulho no Espírito Santo, Jesus começou a vida pública dele. Ele começou a pregar. Ele mudou de Nazaré para Cafarnaum. E durante os 3 anos, a vida pública dele foi a partir de Cafarnaum. Mas diz nesta passagem que Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus o ungido pelo Espírito Santo, que aconteceu lá no Rio Jordão. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza, porque ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, porque a sabedoria, a unção, a inspiração de Deus estava nele. E aquele povo nunca ouviu alguém pregar daquela maneira que atingiu o coração. E tinha tanta lógica, tanta inspiração que estava lá. Ele veio à sua cidade de Nazaré, onde se tinha criado. E todos conheciam o carpinteiro. Sim, filho de José, filho de Maria. Ele entrou na sinagoga num dia de sábado, deram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele leu: O Espírito Santo de Deus está sobre mim. Aconteceu a partir do Rio Jordão. Podemos lembrar o que aconteceu com Maria? Como o Espírito Santo veio sobre ela, ela perguntou: mas eu sou virgem, como que você é mãe? E o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Maria, você vai ser tomada pelo Divino Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu com Jesus no Rio Jordão, um batismo. A palavra batismo quer dizer mergulho. Ele foi mergulhado nas águas, mas no Espírito Santo. É como a dona de casa que deixa aquele arroz, aquele feijão de molho. Sim, e a água penetra aquele feijão. Mas quando nós ficamos de molho em Deus, é Deus que penetra em todo o nosso ser. Sereis batizados, mergulhados, tomados pelo Divino Espírito Santo. Você vai ficar cheio do Espírito Santo. A plenitude da força do Divino Espírito Santo agindo na pessoa humana. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou. Sim, a natureza humana recebe a santidade do Divino Espírito Santo. E podemos ser pessoas com o santo, pessoas com o sagrado, pessoas consagradas, com unção, com inspiração, com luz, com amor do Divino Santificador. Jesus nasceu de novo, como ele falou com Nicodemos uma vez. É necessário nascer de novo, receber uma nova dimensão de vida. Porque o Senhor, porque Deus me consagrou com a unção para anunciar com sabedoria, com inspiração aos pobres, às pessoas que estão abertos a receber uma boa notícia. O Espírito Santo envia como missionário para proclamar a libertação dos cativos, as pessoas que são presas pelo pecado, viciadas, egoístas, que vivem no nível de prazer, para anunciar, para proclamar a libertação. As pessoas que não têm uma visão ou física ou espiritual, para os cegos recuperar a sua vista, para libertar os deprimidos, oprimidos, libertar os viciados, e para proclamar um tempo de graça, um kairos, um tempo em que as bênçãos de Deus estão caindo sobre nós. Que maravilha, não é? No próximo domingo nós celebramos o batismo do Senhor Jesus. E esta passagem está colocada antes, mas nós temos que entender, é neste sentido, que o Divino Espírito Santo santifica, faz santo, transforma, unge, consagra as pessoas. E há muitas passagens nisto. Nós entendemos também, por exemplo, de João Batista. Quando João Batista apontou para Jesus e diz: mas olha aqui, eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar na água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. E João, sim, viu a descida do Espírito Santo sobre ele. Repousou, permaneceu o Espírito Santo. Este é quem batiza no Espírito Santo. E podemos dizer que o Jesus é o batizador. Jesus que nos mergulha no Espírito Santo. E nós vamos ver coisas maravilhosas, simplesmente maravilhosas. Quando
Jesus viu Natanael, Bartolomeu, embaixo daquela árvore, e ele diz: eu te vi debaixo daquela figueira, crês? Verás coisas maiores do que estas. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma nova dimensão de vida, quando o Espírito Santo toma posse de cada um de nós. Se podemos lembrar como Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Divino Espírito Santo. Uma vida nova pelo Divino Espírito Santo. Uma nova dimensão de espiritualidade para cada um de nós. Ele falou também para aquela samaritana: se conhecesse o dom de Deus, um presente que Deus tem para cada um, o dom, um presente. Deus Pai, Jesus tem um presente para nós, que é a força do Espírito Santo vindo sobre cada um de nós. Se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Não podemos ter sede espiritual, mas sim precisamos ser revigorados com esta água viva que é o Divino Espírito Santo. Jesus fala nesse mesmo sentido também. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Vão jorrar de vocês inspirações que vêm do Divino Espírito Santo. Dizia isto referindo-se ao Espírito Santo que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Você lembra quando Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, e vida na abundância? Esta vida na abundância é uma vida espiritual, é a vida do Espírito Santo jorrando em cada um de nós. Não é maravilhoso isso? Que nós, que somos pessoas fracas, podemos ter uma força superior. É a força do Espírito Santo agindo em nós. Em João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Vocês vão conhecer, quer dizer, vocês vão ter uma experiência da força do Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai permanecer durante toda a sua vida em você. Estará em você. Existe também a passagem de 25. Disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas e vos recordará tudo o que tenho dito. O Divino Espírito Santo de Deus toca
as faculdades. Nós somos ensinados pelo Espírito Santo porque ficamos adorando e louvando, glorificando a Deus. E ficamos em silêncio e uma ideia vem para nós. Uma vontade de fazer alguma coisa vem. É uma unção, é uma inspiração, uma revelação de Deus. Porque o Espírito Santo ensinar-vos a todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então você já leu a Bíblia? Então você lembra de um versículo da Bíblia? Ou que alguém falou, um sermão, uma ideia vem para você que sai da sua memória. É unção, é ação do Divino Espírito Santo. Podemos lembrar o que aconteceu antes de Jesus voltar para o Pai. Ele ressuscitou e antes da ascensão, em Atos 1, versículo 4, nós temos esse versículo. Jesus apareceu aos apóstolos e, comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem ali o cumprimento da promessa do seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E aconteceu. No dia de Pentecostes, desceu sobre eles o Espírito Santo e deu força. E todos foram batizados, mergulhados no Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Abaixe a sua cabeça e responda a palavra de Deus.